Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do Negras Escrituras. E o vídeo de hoje é uma resenha do livro O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Para quem acompanha o Instagram já viu que eu já postei fotos sobre esse livro, mas eu resolvi fazer esse conteúdo em vídeo pra gente conversar um pouco mais sobre algumas coisas que ficaram desse livro aqui que seria interessante a gente discutir. Primeira coisa, vamos falar sobre o autor, que é esse aqui, o Chinua Achebe. Não sei se vocês estão enxergando certinho a fotinha dele. Ele é nigeriano. Ele é uma das principais inspirações da Chimamanda, que é uma autora que a gente conhece bastante, que é bem popular. É uma das escritoras que tem uma fama muito alta, internacionalmente falando, da Nigéria. E ela já falou várias vezes que o Chinua é uma das suas principais inspirações. Quem é o Chinua? O Chinua nasceu na Nigéria, como a gente comentou. Ele conviveu durante o período da Guerra de Biafra e ele foi um dos apoiadores da independência dessa região da Nigéria, que durante alguns meses, por um ano e pouquinho, conseguiu a independência. Teve uma guerra muito sangrenta e ele foi assim, um exímio defensor dessa independência. Tanto é que depois da Guerra de Biafra ele teve que se retirar do país. Ele acabou indo para os Estados Unidos, onde ele foi morar com a família por um tempo. E a Guerra de Biafra deixou algumas sequelas assim, emocionais e pessoais e profissionais para o Chinua Achebe, porque ele parou de escrever durante esse período pós-guerra. Ele passou mais ou menos 20 anos sem voltar a escrever seus livros. Foi um período assim, traumático para ele. E ele se dedicou muito durante esse período à questão de dar aulas mesmo nas universidades, tanto nos Estados Unidos quanto na Nigéria, que ele volta para lá depois. Durante os anos 90 ele sofre um acidente, ele ficou paraplégico, mas isso não impediu que ele continuasse a escrever seus livros e também continuasse dando aula. Bom, a obra, sem dúvida, Esse O Mundo se Despedaça é a obra-prima do Chinua Achebe, que é um marco na literatura nigeriana, na literatura africana e um marco de reflexão sobre o século XX. Sobre o que fala esse livro, para quem ainda nunca tinha ouvido falar do Chinua e nem mesmo da obra O Mundo se Despedaça. Ele é um livro que ele trata o período da colonização da Nigéria. Como é que eu vou dizer? É o período da entrada do mundo branco na Nigéria. Ele conta a história aqui do... Deixa eu pegar o nome aqui. Ononko, acho que é o nome do guerreiro, mas é um guerreiro de uma tribo que eles têm toda a questão das tradições nigerianas. Eles têm aquele período da poligamia, é um período da questão... Eles são muito ligados à questão da terra, a plantação, a divisão dessas plantações. Por exemplo, não existe como é que eu vou dizer? Se existe um problema com questão de limites de terra, quem resolve isso? Resolve os anciãos lá dessa propriedade. Não existe uma lei, uma lei que diga sobre a questão da divisão das terras, uma lei que diga sobre a questão de prisioneiros de guerra. Não existe essas leis. Tudo é resolvido como é que eu vou dizer, por um grupo de pessoas mais velhas que tomam as decisões a partir das tradições. Outra questão também, eles têm inúmeros deuses, eles têm várias festas para inúmeros deuses ali nas tradições. Esqueci de comentar também que Esse Mundo se Despedaça, ele é do universo Igbo, que é uma das muitas etnias que existe lá na Nigéria. Aí aqui a gente tem algumas informações sobre esse universo. Por quê? Porque o Chinua trabalha com esse período da colonização. Ele escreve ali do início da colonização, seria ali no 1870, por ali, até os anos, essa colonização vai durar até os anos de 1960. Mas ele está colocando do começo, de quando vêm os missionários europeus ensinar as pessoas que estão ali na Nigéria uma nova religião, ensinar como montar um estado, todas essas funções. Bom,
O livro ele vai se dividir em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai acompanhar, então, como é a vida desse guerreiro na sua comunidade. Como ele administra as suas muitas mulheres, porque ele tem várias mulheres. Porque isso também é uma questão de, como é que eu vou dizer, é sinal de poder. Quanto mais mulheres ele tem, quanto mais ele consegue administrar essas mulheres. E ele tem um trauma que o pai dele era tido como uma pessoa preguiçosa, assim. Então ele tenta não se parecer ao pai. Então ele é aquele trabalhador que trabalha 24 horas por dia, se possível. Ele não tem tempo para a família. Ele, tipo, o foco dele é em produzir cada vez mais, compartilhar com o clã. E ele sempre tenta ser, como é que eu vou dizer, um exemplo para todo o clã. E aí começa já a narrativa com uma história assim, eles pegaram os prisioneiros de um clã rival ali, eles pegaram 2 jovens e um dos jovens vai acabar morando com ele. E ele vai tratar esse jovem como se fosse filho dele, né? Mas aí depois vem as regras do clã que exigem, né? Ele vai ter uma relação muito próxima com esse jovem que ele acaba adotando. E aí depois ele acaba tendo que respeitar algumas regras do clã. E a esposa e as pessoas esperam, tipo, ele não vai fazer isso com esse jovem porque ele se apegou, ele cria esse jovem como se fosse filho dele, porque ele acaba criando ele por um tempo. Mas ele respeita as leis do clã e ele acaba fazendo uma coisa terrível, que eu não vou dizer o que é, por respeitar as leis do clã. Ele é um guerreiro que respeita todas as leis do clã, faz tudo certinho conforme manda o clã. E eis que chega a segunda parte, que é quando começa a chegar dentro do clã os missionários vindos principalmente da Inglaterra, que vão começar a dizer que essa questão deles rezarem para muitos deuses é errado, que eles têm que rezar para um Deus só, que só existe um Deus só, e vão começar a construir a igreja ali dentro, né, a igreja, o templo mesmo, vão destruir os templos religiosos deles e vão começar a implantar a questão de justiça europeia, podemos dizer assim, mas que é essa justiça que a gente conhece, que vai ter leis escritas em que ele vai ter que ser julgado por questões, não é permitido bater nas mulheres, não é permitido matar outra pessoa. Aí eles vão começar a julgar as pessoas por isso e começar a prender as pessoas por isso. Então, coisas que eles antes faziam, que fazia parte da tradição, que era a regra do clã, vão começar a ser proibidas por essas pessoas, por esses colonizadores que vão começar a entrar ali no clã e botar suas regras. E aí o mundo começa a ficar confuso pro nosso guerreiro, porque ele não vai mais saber muito como agir, porque ele acredita fielmente em todas as regras do clã. Então ele vai começar essa luta por manter o clã unido e respeitando as regras do clã tradicional. Então ele vai entrar num debate entre ele e os missionários europeus que chegaram com essas novas leis e com essas novas informações para eles. E é isso que a gente chega na terceira parte, que é quando ele já fez uma coisa muito grave, ele acabou sendo expulso do clã, porque não é bem expulso, é uma coisa que é muito grave, mas que nas leis antigas talvez seria levado em conta, mas agora como tem toda essa invasão, dessa colonização, ele acaba sendo um fugitivo. E aí ele vai pro clã da mãe dele, né? Ele vai se refugiar no clã da mãe e ele vai tentar de novo reorganizar, como é que eu posso dizer? Ele vai tentar voltar pro clã dele pensando justamente que em algum momento eles vão voltar para essas tradições antigas. Não sei se vocês me entendem, mas ele tenta reativar essas tradições. Só que quando ele volta pro clã depois de um tempo, porque ele fez uma coisinha terrível e daí ele tem que ficar tipo 7 anos afastado mais ou menos do clã, e quando ele volta não tem mais volta. Ele volta para um mundo que não é mais o mundo dele, por isso que o título é O Mundo Se Despedaça, porque quando ele volta, quase tudo do que era tradição da Nigéria, que ele conhecia, do clã dele que ele conhecia, já não existe mais. A gente já tem todas umas regras brancas que não fazem mais sentido para ele. E o mundo dele realmente se despedaça. E aí a gente tem um final assim um pouco chocante, mas durante o livro ele vai dando sinal que é assim que vai acabar o livro. E é um pouco disso, assim, quais são os efeitos da colonização, que é um pouco da frase que tá ali também, que
está presente no Hibisco Roxo, quais são os efeitos da colonização europeia para os povos africanos, para os povos tradicionais, para toda a nossa população, todos nós que passamos por um efeito de colonização, fica essa reflexão, né? Quais são os efeitos disso para a nossa população? E o Chinua, ele escreve muito nesse sentido, porque a Nigéria foi descolonizada muito tardiamente, como todos os países africanos, no ano de 1960, só que foi uma descolonização assinando um papel e deixando se virem e se matem, né? Como a gente pode ver que logo a guerra de Biafra já foi em 66, depois a gente teve inúmeras questões de golpes militares, toda uma fragilidade que é um pouco, como é que eu vou dizer, um pouco não, mas é quase totalmente consequência de uma colonização e uma descolonização feita assim, lavando as mãos, né? Mas fica essa reflexão que o Chinua defende muito nesse livro, então eu super indico esse livro para quem quer conhecer um pouco mais sobre essa realidade africana, sobre essas discussões de colonização, e é uma entrada assim excepcional na Nigéria, assim, eu acho que é um dos primeiros livros que eu indicaria para quem quer começar a ler literatura africana, literatura nigeriana. Eu vou ficando por aqui, essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês já tinham lido o Chinua, se vocês já o conheciam, já ouviram falar sobre esse autor, já tinha algum contato com a literatura nigeriana. Eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima!